Essa é uma palavra de oferta. E eu dei um tema como uma ótima oportunidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 rapazes judeu, que no tempo ali de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele foi até Israel e saqueou Israel, e levou com ele, deu uma ordem que escolhesse os melhores, os jovens mais bonitos, mais inteligentes, e que levasse para Babilônia junto com eles, levasse esses jovens para ele. E aqui no capítulo 3 de Daniel, narra uma história do qual Nabucodonosor, ele tinha feito uma estátua muito grande e deu um decreto para que todos deveriam se prostrar diante dessa estátua. E foi justamente isso que esses jovens não fizeram. Eles decidiram a não se prostrar. E devido a essa atitude, chegaram até o rei e falaram com o rei: ó, 3 daqueles rapazes aí, judeu, eles não obedeceram o decreto que o senhor deu, eles não se prostraram. E o rei acreditou naquela palavra, chamou eles, e eles chegaram diante do rei, e o rei fez essa pergunta: vocês não se prostraram, vou te dar uma segunda oportunidade, nós vamos tocar os instrumentos, e quando todos se prostrarem, eu quero ver vocês se prostrarem. Eles falaram que não precisava nem dar a resposta ao rei, porque eles não iam se prostrar, independente do que viesse a acontecer. E o rei tinha falado que se eles não se prostrassem, que os queimariam vivos, ia jogar eles na fornalha. Mas mesmo assim, independente do que poderia acontecer, eles decidiram a não se prostrar. Eles serviam a um Deus e sabiam que esse é o Deus verdadeiro, que é o Deus que nós servimos, e decidiram não se prostrar. E tocou os instrumentos e eles assim fizeram, não se prostraram. E o rei mandou pegou os homens mais fortes, mandou pegar aqueles rapazes, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e que jogassem aqueles rapazes na fornalha. E assim foi feito. E aí eu pontuei algumas coisas aqui. Hoje é impossível não se falar de crise. Nós estamos vivendo uma crise, isso é verdade. É uma verdade. Não tem como não se falar que o Brasil hoje, que o mundo hoje não está se passando por um momento ruim. Mas o primeiro ponto que eu pego nessa história, o que a gente pode aprender com a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? A primeira coisa que eu peguei: não se prostrar diante das dificuldades. Eles, independente do momento que estavam vivendo, eles não se prostraram, porque eles sabiam o Deus que servia. Eles não tinham dúvida de que Deus poderia salvar eles daquela situação. Mas independente se Deus salvasse ou não, eles não queriam nem saber, porque eles sabiam que se caso eles viessem morrer na fornalha, eles iriam para o céu. Então talvez seria o melhor. Talvez não, com certeza. Ir para o céu é a melhor coisa. Ontem nós estávamos até conversando na igreja lá e me fizeram uma pergunta: se Jesus voltar hoje, você ficaria feliz? E eu acabei vacilando. Não era para ficar feliz, né? Eu tinha que ir feliz com ele. E eu falei: não, fique feliz. Ficar está por fora, o negócio é ir embora. Aleluia. Então o primeiro ponto é não se prostrar diante das dificuldades. De repente, nesse tempo difícil, isso é uma palavra de oferta. E você, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que você faz
É se prostrar diante dessa dificuldade. Aí não oferta mais, não dizima mais e deixa de semear. Normalmente. Então, o primeiro ponto, não se prostre diante da dificuldade. Amém. Foi o que eles fizeram. Segundo, o que Deus determina sempre será o melhor. Versículo 16 ao 18. Capítulo 3, versículo 16 ao 18. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidineu ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, nós sempre esperamos que Deus, ele nos responda imediatamente. A gente ora e espera que Deus, ele responda e logo em seguida resolva todos os nossos problemas. Só que o Deus que nós servimos, ele pode nos responder antes, durante ou depois. Ele é o Deus. Ele é que é Deus. E foi o que aconteceu com eles. Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha, né? Amarraram eles, jogaram na fornalha. Mas aí o que acontece? O que acontece? A única coisa que aconteceu na vida desses 3 rapazes é que a corda que estava amarrando eles fosse queimada. E ali, dentro daquela fornalha, eles puderam caminhar livremente. E o rei olhou e falou: opa, mas nós não jogamos dentro da fornalha 3 rapazes? Parece que eu estou vendo 4. O que acontece, querido? O que eu falei aqui? O que Deus determina sempre será o melhor. Às vezes não é da maneira que eu acho. Às vezes não é da maneira que eu penso. E as minhas atitudes acabam atrapalhando o trabalhar de Deus. Você vai ver que lá no final desse capítulo, Deus fala que prosperou esses jovens. Era necessário eles passarem por esses obstáculos. Era necessário Deus ver que realmente esses rapazes confiavam nele. Deus queria ver até onde ia a fé desses rapazes. E quem sabe Deus está querendo nessa noite falar isso com você. Querendo ver até onde vai a sua fé. O momento é difícil, não é fácil. Mas de onde você espera? Aonde está a sua esperança? Será que no jeitinho brasileiro? Ou será que é nesse Deus que nós servimos? Porque quando nós decidimos a servir a Deus, a gente não pode servir Deus mais ou menos. Tem que ser num todo. Você vai ver que a história desse rapaz, se você ler Daniel, começar lá no capítulo 1, você vai ver que logo lá no início, quando eles chegam e o rei manda servir das iguarias, das melhores iguarias do rei para eles, vinho, a melhor comida, a primeira coisa que eles fizeram foram se separar. Deus vai usar os separados. Deus vai usar aqueles que se separam. Não tem como ser mais ou menos. E dizimar é uma ordenância. Ofertar é aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas o dízimo é uma ordem. E o que esses rapazes fizeram? Aí eu vou lá no final, porque senão vai delongar muito. O terceiro ponto foi justamente o que eu falei: somente as cordas queimaram, e eles puderam andar livremente. Aquilo que te prende, de repente você ainda não tem uma vida próspera, porque você ainda continua amarrado, não passou pelo fogo, não conseguiu superar
o obstáculo de repente que apareceu na sua história. Aí você volta lá no fim da fila novamente. Quarto ponto, o quarto homem vai estar sempre com aqueles que se dobram, que não se dobram. Amém. Não se dobre, meu irmão. Não se dobre diante das situações. Não se dobre, porque no final o Senhor vai te honrar. Aleluia. O Senhor vai te honrar, assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai fazer comigo e com você. Não se dobre, somente diante dele. Aleluia. Eu costumo falar que aquele, eu já ouvi também, é por isso que eu falo, aquele que se dobra diante de Deus, ele não tem que se dobrar diante de mais nada. Diante de mais nada. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Amém, Jesus. Tenho certeza. Porque Ele falou comigo. Quinto, o Rei dos Reis. É Ele que nos prospera. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é não ter a falta de nada. É não te faltar nada. É não te faltar nada. Não te faltar a saúde. Não te faltar o alimento. Isso é prosperidade. Abundância é quando não te falta nada e você pode ofertar na vida dos outros. Isso é abundância. Se já não te falta nada, isso já quer dizer que você é próspero. Eu sou próspero. E abundância é quando você pode ofertar na vida do irmão. Aí lá no final diz assim, capítulo 3, o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Quer ser próspero? Só se dobre diante do Senhor. Não se dobre diante do momento que nós estamos vivendo. Amém? Entenderam a palavra? Amém? Então eu queria que você nessa noite viesse e dizimasse e ofertasse o seu melhor. O seu melhor. Nós precisamos mudar a nossa mente em relação a dízimo e oferta. O melhor tem que ser para o Senhor. Amém? Então vamos. Querido, a crise, as pressões, não vai desenvolver o seu caráter e a sua fé, mas vai sim revelar o seu caráter e a sua fé e o amor a Deus. Amém? Senhor meu Pai, queremos mais uma vez, Senhor, nessa noite te agradecer por esse momento, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo que foi colocado aqui nessa bandeira, Senhor. Às vezes, Pai, uma oferta com propósito, que necessita, Senhor, de uma porta aberta. Meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que esquadrinha o nosso coração, que conhece a nossa necessidade. Pai, eu te peço nessa noite que, assim como o Senhor prosperou a Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor possa prosperar essa igreja, que o Senhor possa fazer com que esse povo seja um povo, Senhor, que tenha uma vida abundante, que nós possamos, ó Pai, ofertar na vida de outras pessoas, que não possa, Senhor, nos faltar nada, mas além disso, que nós possamos, ó Pai, aqui desse lugar, sair provisão, Senhor, para o estado do Espírito Santo, para o Brasil, Senhor, quem sabe, meu Pai, para a África,
para onde o Senhor direcionar. Senhor, eu te peço nessa noite, honra o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém.